Oi, eu sou a Doca e eu estou lendo Os Nomes de Florence Knapp. Bem-vindos a mais um vlog literário, dessa vez um vlog mega especial porque ele será sem spoilers. Isso porque o livro em questão, ele é bem recente. O nome dele é Os Nomes, como eu disse anteriormente, e ele acaba de ser lançado pela editora Record. Essa edição aqui é uma edição especial que ela foi feita junto com o clube de assinatura de livros chamado Tag Livros, e ele foi o primeiro livro de 2026, do mês de janeiro. Eu não assino a Tag, mas a minha amiga Fernanda assina, ela leu, disse que é excelente e a mim me emprestou. E o que você vai encontrar nesse vlog, já que ele não terá spoilers, é a história, o contexto do livro, as minhas percepções iniciais, as minhas percepções durante a leitura e também a minha opinião final depois que eu finalizar. Hoje é quinta-feira e atualmente eu estou na página. Eu acabei de terminar a página 47. Sobre o que é os nomes. Então, tudo que eu sabia antes de iniciar a leitura é que a ideia principal do livro é: será que o mundo seria diferente caso você tivesse outro nome? Ou será que a sua vida seria diferente caso você tivesse um outro nome? E eu achei um questionamento muito válido e muito curioso, né? Porque eu acredito que a maior parte de nós não se pergunte realmente o quanto o nosso nome pode impactar no desenvolvimento da nossa vida. Só que eu não sabia como ele seria tratado. Bom, eu vou explicar para vocês baseado no prólogo da história e nos primeiros capítulos, sem spoilers. Então, no prólogo, a gente tem essa mulher chamada Cora, e a Cora é casada com o Gordon, e eles têm uma filha de 9 anos chamada Maya. E a Cora e o Gordon acabam de ter o seu segundo filho, ele acabou de nascer. E eles ainda não registraram a criança. Então, no prólogo, a Cora está explicando um pouco da situação dela. Na família do Gordon, eles têm uma tradição que foi feita pelo pai do Gordon, que é que os homens da família, ou pelo menos o primeiro homem da família, sempre deve se chamar Gordon. Então tem o Gordon avô, o Gordon pai e o que eles esperam ser o Gordon filho, que seria essa terceira geração, o filho da Cora e do Gordon, seria mais um Gordon. E aí nesse prólogo ela tá debatendo sobre essa ideia de nome, porque ela não gostaria de colocar ele. Ela tem uma relação muito complicada com o marido, ela vive um relacionamento abusivo e ele é abusivo de diferentes maneiras, de uma maneira física, de uma maneira financeira, de uma maneira psicológica, não é um bom relacionamento. Só que ele é um médico clínico muito famoso na cidade, muito querido por todos, esse foi inclusive o que atraiu ela para ele, todo mundo vê ele com uma alta estima e ela tem medo de perder a guarda da Maia, caso ela saia desse relacionamento, perder a guarda dos filhos dela. Bom, nisso, ela então começa a se questionar sobre esse nome Gordon. Ela não quer dar esse nome para o filho dela, em partes porque ela acha que não é um bom nome, e em outras partes porque ela começa a se pensar: será que se eu colocar esse nome no meu filho, ele vai se tornar o mesmo homem que é o meu marido, que não é um homem bom? E aí ela tá andando então com a Maia, que é a filha dela, as duas vão até o cartório juntas e elas começam a falar sobre o nome da criança, o nome do bebê. E a Maia diz que se ela pudesse escolher o nome, ela colocaria o nome de Bear, que significa urso. Porque ele seria carinhoso, seria fofo, seria gentil, mas também seria feroz quando necessário. A Cora diz que se ela pudesse escolher, ela colocaria o nome de Julian, porque Julian significa Pai Celeste, e a ideia é que ainda faria uma homenagem ao pai, ao Gordon, mas ao mesmo tempo teria a própria identidade. E então a gente começa os capítulos sempre com uma indicativa de data. A primeiro é 1987, e aí a gente tem 3 capítulos, um chamado Bear, um chamado Julian e um chamado Gordon.
O livro, na verdade, ele fala sobre realidades alternativas. Então a gente sempre vai ter um ano e esses 3 capítulos, em cada capítulo é um universo diferente, caso essa criança tivesse sido nomeada. Então, o que aconteceu se a Cora colocou o nome de Bear? O que aconteceu se a Cora colocou o nome de Julian? O que aconteceu se a Cora colocou o nome de Gordon? Eu confesso que eu fiquei muito surpresa, porque apesar de entender, quando a Fernanda me explicou um pouco sobre isso, eu não tinha entendido exatamente como a história ia se construir. Para mim, ia abordar de uma maneira muito diferente. Então, eu gostei muito dessa ideia de multiverso, de efeito borboleta, foi uma grata surpresa. E também a Florence, ela escreve de um modo muito agradável, mesmo quando a gente fala de coisas pesadas, de temas problemáticos, problemáticos no sentido de tensos, sérios, complexos, né? Ah, ela escreve de uma maneira muito leve, muito rápida, é uma leitura muito suave, mesmo falando de assuntos pesados. Então, ela é uma excelente, excelente escritora. E eu tô muito ansiosa para continuar. Eu fiz aqui uma pequena conta, eu vi que a próxima data é o ano de 1994, então se passaram 7 anos, e depois vem o ano de 2001. Então eu imagino que o livro se divida em espaços de 7 anos. Isso deve ir por uns 7 partes, 6 partes, não tenho certeza. Mas a gente vai descobrir. Hoje é sábado e eu cheguei até a página 130 do livro. Meu vizinho ainda tá reformando a casa dele, então caso apareçam alguns sons de fundo, eu sempre tento isolar o áudio, mas é isso, né? Eu não sei quem reforma a casa de sábado, mas vamos continuar. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que o livro é excelente. Eu ainda estou um pouquinho antes da metade, né? Então eu estou uns 40%, 45%. Mas até o momento o livro tem sido incrível. Não só pela maneira como a autora escreve, que é muito boa, mas também sobre como a história está evoluindo. Então, como eu expliquei da última vez, a ideia da história é falar sobre realidades diferentes, mundos diferentes, a questão até de realidades paralelas, do efeito borboleta, e aqui a gente está vendo isso. Eu achei que talvez, por a história ser focada muito no nome da criança, do Bear, do Julian, do Gordon, né, desse indivíduo que pode ter esses nomes, essa história seria mais focada até mesmo nele, somente nele. Mas não é o caso. Então ela compreende bastante sobre toda a comunidade que cerca ele. Então a mãe, o pai, a irmã, a avó, os amiguinhos de escola e assim por diante. A gente passou pelo ano agora de 94, que é quando o Gordon, o Bear, ele tem 7 anos, e depois pelo ano de 2001, quando ele chega aos 14 anos. E é assim, é difícil de ler, porque existem alguns capítulos, dependendo de qual nome for, que são capítulos muito leves, muito divertidos, que apesar de todos os capítulos serem manchados pela tragédia de certa maneira, todos eles, alguns deles na verdade, são muito mais leves. São um desenvolvimento de história muito diferente, muito mais saudável, eu diria, né? Enquanto outros são completamente obscuros e assustadores. Então, é um livro que eu me sinto muito nessa montanha-russa, de passar por alguns momentos em que eu tô tipo, hehehe, que coisa fofa, que alegria, enquanto outros eu tô pensando, meu Deus. E eu acho que a parte mais triste é que os temas desenvolvidos na história são temas reais, né? Então, a Florence, ela não inventa propriamente nada além do fato do multiverso, mas ela não inventa nada assim místico, digamos, né? Então, todos os eventos que ali acontecem, eventos até terríveis, são coisas que poderiam acontecer de verdade, que acontecem de verdade, com muitas mulheres, com muitos homens.
E isso acaba, às vezes, deixando um gosto meio amargo. E me faz também pensar sobre algumas coisas, principalmente porque agora que a gente já passou por um período de 14 anos da história, a gente vê cada vez mais como esse indivíduo, o Bear, o Julian, o Gordon, ele tá vivendo uma vida completamente diferente em cada um desses universos, devido às escolhas que foram feitas. Aqui a gente tá correlacionando essas escolhas ao nome dele, né? E a gente sabe que nome é uma coisa que tá atrelada à identidade. Mas, se a gente pensar de maneira lógica, né, o nome que tem um indivíduo não é quem define ele, são as coisas ao redor. E é inclusive algo que me tem feito pensar bastante. Eu que já trabalhei com crianças, eu sou bibliotecária, eu sempre cito isso, mas eu que já trabalhei com crianças, eu sempre me perguntei, assim, quando lidava com eles, né, o que faz com que a gente tenha indivíduos muitas vezes com os mesmos pais, a uma educação muito similar, mas que são tão diferentes. E na minha visão, eu acho que o que cria a identidade de uma pessoa são três pilares diferentes. Então a gente começa pelo ambiente, que isso envolve muito onde ela nasce, a questões assim, por exemplo, o lar onde ela está, as condições financeiras, as condições de saúde, impacta também a questão da religião ou a ausência dela, o país, as leis, os costumes, todos esses são quesitos que eu considero de ambiente, né? Que ele tem muito a ver com, não tanto com figuras, mas a ver com cultura. Cultura e também, questões monetárias, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o costume de bebês femininos terem as orelhas furadas ainda quando são bebês. E isso é visto com uma maneira terrível em diversos países. Eles falam até que isso é um tipo de violência, mas para nós é uma questão cultural. A questão da religião também, né, nós somos um país incrivelmente católico, que muitas crianças, elas são batizadas e elas não têm escolha quanto à religião delas, elas só são batizadas, porque é cultural, é um costume, é uma religião do país. Mas esse tipo de coisa acaba influenciando a criança no futuro, e com certeza na sua construção como adulto. E aí o segundo pilar, a gente tem as figuras de autoridade, que a gente também pode chamar aqui de criação, mas eu não gosto desse termo, que aí a gente vai ter os pais responsáveis, os familiares, os professores, às vezes um líder espiritual. Então, são as figuras de autoridade naquela criança que vão fazer para ela uma coisa que eu discuti até no meu vlog de O Senhor das Moscas, que é ensinar para ela o que é considerado o certo e o errado. Porque uma criança, ela não sabe o que é o certo e errado. Ela não sabe, até porque esses termos, eles são definidos pela nossa sociedade, pela nossa comunidade. O que é certo e errado para um não é para outro, e tem algumas coisas que são universais. Bom, então a figura de autoridade é que vai dizer isso para ele, falar assim, olha, você pode ou não pode fazer isso, e se você não pode fazer isso, você não faz por x, y motivo. Isso também é influenciado pelo ambiente, pela cultura, e enfim, é o que eu considero o segundo pilar. E aí a gente tem o terceiro pilar, que eu acho que é aquela personalidade intrínseca de cada indivíduo. E eu entendo que a personalidade ela é afetada também pelo ambiente, pelas figuras de autoridade. Então, se por exemplo você tem uma criação mais rigorosa, pode ser que você seja uma pessoa mais introvertida, porque você teve toda essa questão das pessoas te reprimirem, da mesma forma como se você tiver uma criação talvez mais liberal, isso possa te garantir uma liberdade, uma comunicação melhor, isso pode influenciar sim. Só que eu também acho que existem certas características que são nossas mesmo, e que elas não são definidas pelo nosso ambiente, não são definidas pelas nossas figuras de autoridade, elas só são da gente. E aí, isso me faz questionar muito sobre uma questão muito grande, que é, se uma pessoa que tem essas características intrínsecas, por exemplo, muito correlacionadas a ser uma pessoa empática, será que dependendo da criação dela, por pior que seja, tornaria ela uma pessoa egoísta ou até mesmo má?
Eu acredito que é possível, mas eu também acredito que essa é uma visão muito redutiva do que de indivíduos, porque parece que a gente condena eles então quer dizer que se você foi criado com pais de um jeito X, você sempre vai ser dessa maneira? E claro que a gente entende que existem padrões, existem estudos para isso, né, a ciência não é uma piada, pelo menos na maior parte das vezes, que apontam que sim, que dependendo do ambiente que você cresceu, você tem mais propensão a ir para um tal rumo, dependendo se você tiver pais de um jeito, você também tem mais propensão a ir para X rumo. Mas eu acho que quando isso é apresentado no livro da Florence, eu não sei se eu sei que ela escancara muito claramente esses 2 primeiros pilares, de ambiente e figuras de autoridade. Ela realmente coloca eles na nossa frente, junto à questão do trauma, para mostrar como isso impacta na nossa evolução como adulto e como ser humano. Mas nesse terceiro, ele é meio cinzento, porque o Gordon, o Julian, o Bear, os três, apesar de terem uma criação, umas figuras de autoridade, um ambiente e traumas completamente diferentes, a essência deles também parece muito diferente. É como se, na verdade, ela nunca tivesse estado ali, como se ele realmente fosse um quadro em branco e que esses outros fatores moldaram ele completamente. E me faz pensar pensamentos, porque eu realmente não sei se é assim que funciona. Eu sei que com certeza tem muito impacto, mas será realmente, obviamente, a gente pensando na proposta do livro, que seria dessa maneira? Não tenho certeza. Mas não sei, eu ainda nem cheguei na metade do livro propriamente dita, pode ser que as coisas mudem. E é isso, por enquanto é isso. Terminei o livro. O dia é segunda-feira e eu oficialmente terminei de ler os nomes e não era o meu planejamento terminar ontem à noite. Na verdade, eu tinha me planejado para terminar o que seria hoje, que se daria então aí 6 dias de leitura, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Mas eu terminei em 5 e eu vou tentar explicar os motivos. Então, antes de tudo, tenho que dizer que livro. Lembra de todas aquelas coisas, aquela discussão que eu trouxe no último vídeo, que foi alguns segundos atrás, porque obviamente você tá vendo esse editado? Então, as coisas mudaram. Eu acho que essa é a beleza do vlog, né? A gente vê realmente todas as minhas ideias que eu tinha falado alguns segundos atrás, de repente desaparecerem, trocarem por uma opinião completamente diferente. Bom, deixa eu então terminar. A ideia, então, a gente passou antes de tudo pelos anos 87, 94, 2001, 2008, 2015 e 2022. Foram 6 ciclos de 7 anos. E a gente teve então o Bear, o Julian e o Gordon em seu desenvolvimento e também os seus ciclos de comunidade ao redor, seus familiares, os seus amigos, os seus conhecidos. E uma coisa que, como eu falei antes, tinha me incomodado muito quando eu estava um pouquinho antes da metade, na página 130 mais ou menos, era como eu achava que a personalidade do Bear Julian Gordon era absolutamente diferente em cada um dessas realidades e que eu não conseguia achar traços nem um pouco similares, mesmo sabendo que o trauma, que os eventos, que a criação, que o ambiente tem um impacto direto na criação da personalidade, eu achava que realmente deveriam haver elementos que ficassem mais próximos uns dos outros dele, que não necessariamente fossem a mesma pessoa, porque não tem como ser, mas que tornassem eles mais similares. E isso começou a aparecer daí nesses últimos 60% do livro. Então a gente consegue ver realmente os três têm
Os 3 têm profissões completamente diferentes umas das outras, eles vão para, futuros completamente diferentes, eles constroem famílias completamente diferentes, mas quando a gente chega no final, a gente começa a ver algumas das familiaridades, não só dele, desse personagem foco, mas também das pessoas ao redor. Então, por exemplo, tem um veterinário chamado Félix, que ele aparece, se eu não me engano, na a primeira história no Bear. E a gente vai ver ele também em Gordon. Só que o papel dele em Bear é um papel diferente de em Gordon. Então são personagens que eles acabam aparecendo, mesmo que com níveis diferentes. Também tem a questão da relação deles. Então a mãe da Cora, o nome dela é Sylvia, é um nome irlandês. Eu acredito que a pronúncia seja assim. Eles comentam sobre isso, mas eu não vou saber exatamente como é. Vai aparecer aí na tela como é o nome dela. Ela tem um papel muito grande em Julian e também um papel significativo em Bear, mas em Gordon ela acaba não tendo um papel tão grande assim. E aí, por causa disso, a maneira como ela está presente em cada uma dessas histórias é diferente, mesmo sendo o mesmo indivíduo. E aí também tem outras pessoas ao redor, tem os amigos, enfim. Então todos os meus comentários que eu tinha feito anteriormente, eles meio que acabam sendo deixados de lado nessa última parte. E o livro é lindo. O livro é maravilhoso. Então, eu considero um livro 5 estrelas. Eu não nem titubeio para dar essa nota. Eu não vou dizer que ele é um favorito meu, porque eu só tenho 3 livros favoritos e eu não sei qual vai ser o próximo que realmente vai ser meu favorito. Eu acho que tem que ser alguma coisa que quebre minha alma. Mas ele é um livro 5 estrelas. É realmente uma leitura absolutamente completa, incrivelmente bem escrita, com uma trama muito criativa, personagens muito interessantes. Eu poderia passar muito tempo falando das qualidades dos nomes, mas eu acho que muitas das qualidades estão intrínsecas à trama e como ela se desenvolve. E para fazer um vlog sem spoilers, eu não posso adentrar muito nesses campos. Mas é uma história muito emocionante e também muito reflexiva. A ideia de que tudo se constrói a partir da escolha do nome é claramente apenas uma concepção para a gente falar das escolhas que a gente faz em vida. Então, eu não sei se eu já citei isso anteriormente, mas quando a Cora escolhe o nome Bear, ela está escolhendo por um ênfase maior na filha dela, a Maia, porque a Maia que deu essa sugestão do nome. Então ela está escolhendo os filhos. Quando ela escolhe o Julian, que significa Pai Celestial, ela quer meio que fazer, acho que um balanceio entre os dois. Ela acha que Julian é um nome muito bonito, mas ao mesmo tempo ela ainda quer fazer um elogio, uma homenagem ao pai dele. Então, ela quer tentar navegar entre essas duas atmosferas, né, esses dois ambientes. E também se colocar em primeiro lugar. Então, ela quer se colocar a sua opinião em jogo, mas também não descartar completamente a ideia da família dela, mesmo que seja uma família disfuncional que ela sabe que faz mal para ela. E quando ela opta por escolher o nome Gordon, ela está cedendo ao movimento. Então ela já está numa situação de violência e ela não é que ela queira ficar nisso, mas ela opta por ficar nisso porque ela tem, porque ela acredita que ao ceder, que ao dar esse poder, essa voz para o marido dela, ela de alguma forma vai ser mais fácil do que se ela tomasse uma atitude. E tudo isso impacta, então não é exatamente o nome que faz a grande mudança, o que impacta é essas escolhas. E eu acho muito importante a gente falar isso, porque quando a gente fala de filhos, de crianças em geral, isso é meio óbvio, mas as nossas escolhas realmente impactam demais na construção desse indivíduo. Eu ainda sou do pensamento que todos nós temos uma personalidade, que uma identidade nossa, que ela vai além de criação, de escolhas, de pais, de ambiente, mas querendo ou não, isso impacta diretamente. Então, quando a gente tem uma criança que observa que a sua mãe, por exemplo, coloca os filhos
em um pilar mais importante, ou então ela coloca o marido em um pilar mais importante, ou quando ela coloca a família em um pilar mais importante, e isso a gente não vai entrar no que é ruim, no que é bom, mas quando ela observa isso, isso também faz com que ela tome escolhas, porque quando uma criança, por exemplo, vê que a mãe, ou o pai, ou qualquer responsável, qualquer figura de autoridade não dá voz a ela, não acredita nela porque ela é uma criança, porque ela talvez esteja mentindo, que desconfia dela pelo fato dela ser infantil, por ela ser menor de idade, enfim. Isso faz com que, por exemplo, essa criança não tenha a confiança de confidenciar para essa figura de autoridade, para esse responsável, coisas que acontecem com ela. Então a gente vê isso em muitos quadros, muitas reportagens, muitas notícias de o fulaninho passou por diversos tipos de situações, às vezes de bullying mesmo, e aí o pai descobre, ele fica em choque, ele fala assim: "Nossa, filho, mas por que você nunca me falou a respeito disso?". E aí o filho, tipo, dá umas respostas absurdas, assim, como tipo: porque eu achei que você não fosse acreditar", ou porque eu não queria incomodar você". Essa é muito clássica, "porque eu não queria incomodar você", como se o fato dele relatar um problema dele é um incômodo para essa figura. E da onde surge essa ideia? Da onde surge essa ideia de que eu não posso falar algo porque você não vai acreditar em mim, porque isso seria um incômodo? Surge realmente da observação que a gente vê ao redor das escolhas, né? E obviamente a gente leva isso para o resto da vida. Nós, nós adultos, muitos adultos, aliás, eu não vou me colocar muito nesse saco porque eu discordo disso, mas muitos adultos acreditam que crianças, principalmente crianças pequenas, assim, abaixo dos 6 anos, são ignorantes sobre as coisas que acontecem ao redor delas, que elas não entendem a violência, que elas não entendem fatos do cotidiano, que elas não entendem a relação dos pais, que elas não entendem até mesmo que elas não têm opinião concreta sobre certo e errado, sobre que também é uma construção social, mas que eles não entendem isso completamente, que, enfim, é muito sobre isso, né. Eu lembro que eu li um livro, mas eu lembrei, na verdade, qual livro eu li. Livro não, é um mangá. Em Fruits Basket, esse é um mangá muito, muito bom, excelente, maravilhoso, e tem uma cena onde a Toru, que é a personagem principal, ela ela perde o pai dela falece. E aí, ela fica só com a mãe, e a mãe dela tinha um passado como se ela fosse ah, eu não se ai meu Deus, a palavra me fugiu agora, mas são aquelas mulheres que andavam de motocicleta, e tudo mais, de vândala, uma coisa meio vândala, assim, né. E aí os adultos, eles ao redor dela, ela é muito nova quando isso acontece, ela tem, não lembro a idade dela, mas ela deve ter pelos 5, 6 anos também. Os adultos ao redor falam muito mal da mãe dela, falam assim: "Nossa, essa criança foi deixada com a mãe dela não é um bom exemplo, e ela não é nem parecida com o pai dela, fisicamente, nada assim, então não tem nada que sobrou". E aí o avô da Toru, ele faz um comentário que fala muito sobre isso, né. Os adultos esperam, com esse tipo de comentário, que a criança não compreenda, que ela seja ignorante a isso. Eles acham isso, mas não é verdade, e realmente não é verdade. As crianças, elas são incrivelmente perceptivas, incrivelmente inteligentes para certas coisas, justamente por eles não lidarem com certos aspectos que a gente lida, com ausência de tempo, às vezes, com o trabalho, eles têm muito mais tempo para prestar atenção nessas figuras que eles têm ao redor deles, nos colegas, nos pais, na família, nos professores, e justamente por eles aprenderem observando essas figuras, é que eles conseguem perceber coisas que nós, às vezes, deixamos passar no dia a dia. Eles percebem quando alguém, por exemplo, não gosta deles. Eles percebem, por exemplo, quando há algo de errado.
E que muitas vezes nós adultos perdemos essa habilidade, porque a nossa vida tá naquela confusão toda, sabe, eu não posso perder tempo nisso porque eu trabalho 10 horas por dia. Então se fulano não gosta de mim, etcétera, eu descubro depois e falo assim: "Meu Deus, eu nunca percebi que ele não gostava de mim, porque realmente eu estava ocupada demais, sei lá, tentando sobreviver". E eu acho que nos nomes a gente captura muito bem isso, a gente captura muito isso, a gente também entende muito a necessidade das crianças de ter uma figura que eles admirem e que dê a eles afeto. O Gordon Júnior, ele cria uma relação dele com o pai, principalmente baseada na rejeição da Cora por ele. Porque quando ela coloca o nome de Gordon nele, quando ela opta por fazer isso, né, ela cria quase que uma aversão ao filho dela, e ela não quer ter essa aversão, ela se sente culpada com isso, é muito próximo a uma depressão pós-parto, né, ela se sente culpada por isso, ela se sente uma mãe ruim, ela se pergunta por que eu tenho uma relação tão boa com a mãe nisso. E a criança, esse bebê, ele também percebe isso, ele também entende, é muito fácil perceber isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre aquelas histórias sobre os testes que eles faziam com bebês, que é deixar o bebê chorando durante horas e horas e horas e horas e horas e horas, ou então nunca sorrir para um bebê, como eles param de chorar, como eles entendem que não é mais isso, que eles: "Eu não vou mais chorar, porque isso não vai mudar absolutamente nada, eu não sei sorrir por causa disso". Então, eles percebem muito rápido, porque querendo ou não o ser humano é um animal social, que como essas reações dos adultos funcionam para eles. Eles podem não entender ainda o que é o abandono, o que é a rejeição, mas eles entendem que se eu chorar com fulano, eu não vou receber absolutamente nada. Então, os nomes é um pouco sobre tudo isso, é um pouco também sobre tragédia, é bastante sobre trauma, e eu acho muito curioso em como 2 das histórias sejam pontuadas por uma tragédia escancarada, e uma terceira história não tenha uma tragédia escancarada, mas ela tenha uma tragédia social. Porque a morte, ela não é só uma questão de fim de vida, batimentos cardíacos, ela também tem a ver com a morte dos nossos sonhos, das nossas esperanças, das nossas ideias, do nosso futuro. Então todas as 3 histórias, elas são sobre tragédia. E a tragédia é algo que a gente nunca vai conseguir fugir. Pelo menos dependendo, caso você seja muito novinho, é algo que eu já te falo, você nunca consegue fugir plenamente da tragédia, ela nos cerca e ela nos alcança querendo ou não, porque ela faz parte da vida, ela faz parte de tudo. E ela pode vir de muitas maneiras. Então, em suma, tudo que eu quero dizer é que é um excelente, excelente livro. É um livro excelente, feito com maestria, uma estreia brilhante da Florence Knapp, que eu ainda não sei se essa é a pronúncia correta do nome dela, mas incrível, incrível, com certeza. Eu acho que nesse ano eu tive 3 leituras muito boas, que foi a releitura de O Vampiro Lestat, 5 estrelas, O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, 5 estrelas, e agora também Os Nomes, da Florence Knapp, também 5 estrelas. 3 leituras que realmente me abalaram bastante. E a criatividade do plot realmente me deixa é realmente bonita, assim, de se ver, é uma ideia incrível. E eu vou profetizar uma coisa aqui, mas eu suspeito com com a minha cabecinha, que muito provavelmente no futuro a gente vai ter uma adaptação deste livro. Por quê? Ai, Andresa, mas saiu alguma coisa na mídia, você tá sabendo de algo? Não sei de absolutamente nada. Se saiu, eu nunca li. Mas porque essa história, ela parece perfeita para uma adaptação. E não somente porque ela é boa, porque eu acho que tem muitos livros que eles não servem para adaptação, mas eu acho que essa é perfeita para uma adaptação. Eu consigo vê-la claramente em uma série.
em uma minissérie talvez, cada episódio sendo um desses passares de tempo. Eu acho que ela é feita pra isso. Então, e tá muito claro também que ela tá sendo aclamadíssima, e eu acho que sim, ela vai ter uma adaptação no futuro. Se tiver, eu vou falar aqui, ó, eu falei primeiro. E agora eu acho que tudo que me resta é esperar que a dona Florence, ela escreva novamente, porque eu realmente gostei muito do livro, gostei muito da maneira como ela contou a história, e eu gostaria também que ela voltasse a escrever. Eu estou ansiosa e se sair novos romances dela, pode ter certeza que eu não vou hesitar em lê-los.